Fala, Lucas do Bando, fala fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Rapaziada, Corinthians 2, Atlético Paranaense 0. O Corinthians está classificado para as semifinais da Copa do Brasil 2025. Que maravilha, meus amigos. Antes de tudo, queria salientar para vocês, dizer para vocês que esta casa aqui, estamos gravando esse vídeo, dedica e cultiva a vida de Guinegão, cara. Que garoto formidável, que moleque sensacional, mano. Mais uma partidaça do garoto, mais um gol, mais uma assistência. Jogaço de Guinegão, tá? Jogaço. Incrível. Corinthians, quarto ano seguido que o Corinthians atinge as semifinais da Copa do Brasil. Corinthians cheio de problema financeiro, Corinthians cheio de problemas dentro de campo, a gente sabe tudo isso, mas para você ver todo o gigantismo do Corinthians, e principalmente toda a tradição nessa competição que o Corinthians traz, aos trancos e barrancos, com todas as dificuldades, com o apoio da torcida, não precisa de muito para estar onde está. Simplesmente Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Espero que um dia, como até o Kaká Catalão fala, né? Esperamos que um dia o Corinthians seja bem gerido, né? Desse jeito é como é que chega nas coisas, né? Imagine com uma gestão minimamente competente. Bom, Corinthians 2-0, no agregado 3-0, o Corinthians vai para a sua sexta partida, né? Fez, né? Sua sexta partida na Copa do Brasil. 6 vitórias, nenhum gol sofrido. 1-0 lá no interior de São Paulo, 1-0 aqui em São Paulo contra o Novo Horizontino. 1-0 Itaquera, 2-0 na Barra Funda contra os Porco. 1-0 em Curitiba, 2-0 aqui em Itaquera contra o Atlético Paranaense. Corinthians de Dorival Júnior aí, realmente um especialista em Copas do Brasil. A gente não sabe quem a gente vai pegar ainda. Muito provavelmente o Cruzeiro. O Cruzeiro fez 2-0 lá na Arena MRV contra o Atlético Mineiro, o Clássico Mineiro, e agora volta no Mineirão. Tudo indica que o Cruzeiro deve se classificar. Eu acho que se fosse apenas 1-0 lá na Arena MRV, eu diria que eram favas contadas, né? Acho que é favas que falam, não é fadas, né? Acho que é favas. Favas contadas aí. E... como foi 2-0, né? Se fosse 1-0, acho que teria mais jogo, né? Se bem que é clássico, né? Mas enfim. Bom, antes de falar do jogo, queria mandar um abraço aí pro meu amigo Leandro. A gente sempre troca ideia, né? Sobre escalação do Corinthians, pega o caderno, coloca os 11 ideais, né? E essa aqui vai pro Leandro. O Leandro sempre falou pro Corinthians jogar com 3 zagueiros, sendo que o Angileri fazendo o lado esquerdo, né? Jogando tipo num 3-5-2, né? Ou num 5-2-3, depende de como você vê futebol, né? Até porque o Angileri parece que fez essa função lá no Getafe, né? Enfim. Dorival Júnior, não sei se ele ouviu, meu amigo aí, mas ele fez, né? Ele fez aí, ele tava com alguns desfalques, o Ramalho tava com virose, né? Desfalque de última hora aí, pelo que eu entendi. O Ranieri tava com aquele problema na coxa, ele saiu de campo contra os Porcos pelo Brasileirão, né? Antes da parada FIFA. José Martínez não tinha condições de jogar porque defenderam a seleção venezuelana nas eliminatórias. Romero não tinha condições de jogo também porque defendeu a seleção paraguaia. Memphis Depay jogou baleado, né? Inclusive vamos falar aqui do Memphis, né? Saber se tá tudo bem com ele. Yuri Alberto também estava baleado, né? Voltou agora daquela lesão foi da hernia inguinal essa aí? Acho que foi, né? Do Yuri. Enfim, voltou rapidão também aí, já também estava baleado. Então assim, o Dorival teve que fazer algumas alterações na equipe. E como ele não tinha os volantes marcadores que o Corinthians geralmente joga, né? Martínez ou Ranieri, ele optou por fazer o que ele fez lá em Curitiba, né? Mesma coisa. Só que dessa vez ele fez com jogadores diferentes, né? Ele colocou o Hugo Souza no gol. O Hugo Souza, ainda bem que ele voltou a defender o Corinthians, né? Ele estava na seleção brasileira, estava lá na Bolívia. O Corinthians parece que pagou um fretado aí, veio pro Brasil. E que bom que o Hugo voltou. O Hugo Souza, né? Na ala direita o Mateuzinho. Os 3 zagueiros, né? Ficou por conta de João Pedro, Gustavo Henrique e Angileri. O outro ala, o Matheus Bidu, pelo lado esquerdo.
O meio-campo foi composto com Breno Bidon e Maicon, na frente dele o Garro, e na frente do Garro, Memphis Depay e Guinegão. Que homem, né? Esse foi o time que o Dorival colocou a campo. Embora a gente tenha discutido aqui que era uma ideia boa, essa formação tática do Corinthians, né? Eu, a priori, pelo menos quando eu vi, eu achei interessantíssima, tá ligado, mano? Até porque o Corinthians jogou bem relativamente o pedaço de tempo lá em Curitiba contra o Atlético Paranaense com 3 zagueiros. E também se defendeu bem contra o Palmeiras no segundo tempo, no Brasileirão com aquela linha de 5. Parecia interessante, né? Na prática, não achei um jogo tão bom assim do Corinthians taticamente, tá? Eu achei que o primeiro tempo foi bastante parecido com o primeiro tempo lá de Curitiba. O Corinthians começa com uma posse de bola absurda durante uns 10, 12 minutos. Depois o Atlético Paranaense vê que se fizer uma marcação um pouquinho mais alta consegue roubar a bola do Corinthians. E acho que o Corinthians teve muita dificuldade na saída de bola atrás, tá ligado, mano? Rodou muito ali com os zagueiros do Corinthians, rodou muito com os volantes do Corinthians, né? Tanto o Maicon como o Breno Bidon ali. Muito lento os passes, né? Quando a bola chegava ali na frente com o Garro, com o Memphis Depay, com o Guinegão, que era raro, até acontecia uma coisa ou outra, né? Mas quando tava um pouco ali atrás, muita pouca criatividade, muita pouca velocidade para chegar. Enfim. E numa dessas, né, o Atlético Paranaense rouba a bola do Corinthians e faz o gol com o Viveiros, né? A priori eu achei que tinha sido uma falha do Maicon, o que não deixa de ser. Gente, assim, às vezes parece que eu pego no pé do Maicon aqui, do Breno Bidon, né? Como todo mundo pega. Mas nem é de sacanagem, tá, mano? Eu acho que dá até pra jogar com o Maicon e Breno Bidon no time do Corinthians, tá? É que eu acho que não dá pra jogar com os dois. Porque os dois são lixo? Não é isso. É que eu acho que perde por característica, né, competitividade no meio campo, marcação, tá ligado, mano? Acho que eles não tem esse caguete, sabe? Acho que o Corinthians fica muito frouxo, tá ligado, mano? Pra chegar na defesa, né? Enfim, e aí o Viveiros fez o gol, zoou a torcida do Corinthians ali, babaca, né? Mas aí o VAR foi acionado, né? Claramente ele fez falta no Maicon, né? Então ele dá uma ombrada nas costas. Não pode fazer carga nas costas, né? Falta bem marcada. Com certeza vai ter chororô na mídia aí amanhã. Mas falta, né? E o Corinthians mais com sorte do que com juízo, né? Para esse lance. O Corinthians, depois do gol tomado, né? Que foi impugnado, melhora ali no final do segundo tempo. Acerta um pouco mais a marcação, começa a tocar a bola mais rápido. E num erro de saída de bola do Atlético Paranaense, o Guinegão rouba a bola, domina bem a bola, faz um corte maravilhoso no zagueiro do Atlético Paranaense, dá um passe açucarado pro Rodrigo Garro, que domina, dribla o goleiro e faz um golaço. Não preciso nem falar pra vocês aqui, pra quem acompanha o canal, sabem que eu sou um grande fã do Rodrigo Garro, é o meu jogador preferido do Corinthians. Achei que ele tava precisando de uma partida como ele fez hoje, jogou muita bola o Garro, foi decisivo, meteu um golaço. Fiquei bastante feliz, tá? Com a partida do Garro, e que bom que ele meteu esse gol. Acho que é importante pra moral também dele, tá? Algumas pessoas já começavam a criticar ele que não tava fazendo grandes jogos. Tá aí. E meteu um golaço o Garro, né? Fiquei bastante feliz. Gosto muito desse argentino, né? Vocês sabem disso. Bom, e o Corinthians vai pra virada de tempo com 1-0. Ao todo, pessoal, eu achei que o Atlético Paranaense foi melhor, tá? No primeiro tempo. Mas ele, o Corinthians fez o gol, né? Teve uma chance ali a colar com o chute fora da área do Garro, do Memphis, do Bidon, né? Teve uma boa trama ali com o Garro, Guinegão e Memphis, que o Memphis chutou, o goleiro pegou. Mas eu achei que foi tudo muito atabalhoado, sabe? Sim, em outros jogos eu achei que o Corinthians foi mais natural, mais orgânico, né? Esse aqui eu não achei, não. Achei um pouco mais rushado, um pouco mais nervoso. Eu sei que tem a questão dos desfalques, o Dorival tentou uma formação meio que relativamente nova, né? Com novos jogadores tendo situações novas, né? Mas eu achei que a proposta do Atlético Paranaense foi melhor. Mesmo eles com o placar atrás no agregado, ficaram lá atrás. O Corinthians e Itaquera tem que atacar. A torcida meio que obriga o Corinthians a atacar, né? Ir pra frente. É o time mandante, é o time grande, é o time que tá jogando em casa, né? E, enfim, apoiado, né? Impulsionado pela melhor e maior torcida do Brasil, né? Então é complicado ficar lá atrás, né? E meio que o Atlético Paranaense acho que deu certo, né? Os contra-ataques acho que foi mais perigoso que o Corinthians ao todo, tá? Mas eu achei, tá? Embora não tenha tantas chances, além do gol que não valeu, né? Mas achei que estava mais assertivo. Claro, o Atlético Paranaense tem diversas fragilidades, né? Inclusive tá na segunda divisão, né? No final do primeiro tempo ainda o Memphis sentiu alguma coisa, não sei se foi grave, não sei se foi planejado, ele sentiu antes de acabar o primeiro tempo, entrou o Vitinho no lugar dele. Voltamos pro segundo tempo, o Atlético Paranaense com mais posse de bola do que o Corinthians, mas o Corinthians dessa vez
sendo mais perigoso nos contra-ataques, tá? Contra o Atlético Paranaense. Algumas descidas ali com o Vitinho, com o Guinegão, não estava conseguindo aproveitar os cruzamentos, né? Às vezes do Mateuzinho também, né? Do Matheus Bidu, do Angileri. Mas em um desses contra-ataques o Vitinho faz a movimentação certinha, dá o passe pro Guinegão que tropeça, né? Ali no jogador do Atlético Paranaense, o Garro chega batendo, tem a dividida, no rebote o Guinegão só dá um tapinha ali e faz o gol pro Corinthians. Guinegão ali 2-0, foi pra Fiel, loucura total, Guinegão, outra felicidade aí nesse elenco do Corinthians aí, menino da base, menino humilde, espero que a mãe dele tenha feito bife com batata frita pra ele após o jogo, né, moleque humilde pra caramba aí, moleque se doa muito, dá pra ver na cara dele, na forma como ele se comporta, que ele é de fato um da gente ali, né, um de nós, corintiano mesmo, tá ligado, mano? Eu acho que ele vai ter um futuro brilhante no Corinthians, espero muito, torço muito, tá? É um daqueles casos que você... Falo por mim, tá? É um daqueles casos que, assim, todo jogador chega no Corinthians, eu quero que ele jogue muito, tá ligado? Mano, torço pra todos eles. Mas tem alguns caras específicos que você se identifica mais. O Guinegão acho que entra nessa, tá ligado, mano? Muito feliz aí pelo garoto. 2-0 o Guinegão com 5 participações em gols nos últimos 5 jogos, né? Inclusive ele só não marcou contra os porcos. Tinha marcado contra o Vasco da Gama, contra o Bahia, contra o Atlético Paranaense, agora marca de novo e ainda dá uma assistência, né? Enfim, 2-0, né? Depois ainda o Dorival Júnior proclama aí, né? Faz a alteração de entrar o Roberto no lugar do Guinegão, ambos ovacionados, né? O Roberto finalmente voltando a jogar com a camisa do Corinthians depois de mais uma cirurgia, né? Mais pra frente ainda o Dorival Júnior substituiu o Breno Bidon e o Rodrigo Garro por Charles e Rian, né? Pra dar uma encorpada no meio campo. Deu tempo ainda do juiz marcar um pênalti pro Atlético Paranaense, bastante duvidoso, né? O cara faz o cruzamento. Primeiro que o Mateuzinho tá com a mão pra trás, né? A bola pega na mão, tipo assim, na hora que o cruzamento sai, o cruzamento vem daqui, né? A bola pega nessa mão aqui, né? Às vezes isso não é pênalti, depende do juiz, depende do jogo, né? Bom, o juiz deu, fora o agravante de talvez a bola ter pegado na mão do Mateuzinho fora da área, né? Pra mim é a imagem conclusiva do VAR lá no telão, mas enfim, deu pênalti, mas aí a gente tem o Gus Souza no gol, né? O Gus Souza foi lá e catou. Ficou aquela sensação que o Atlético Paranaense não ia fazer gol nunca no Corinthians, né? Depois de todos os acontecimentos lá de Curitiba e também aqui em São Paulo, né? O Atlético fez o gol no finalzinho também, mas estava impedido. Mas enfim, o Corinthians, assim, em sua suma parte, depois do segundo gol, controlou de boa. Uma outra saída de bola errada, como estava acontecendo muito no primeiro tempo, né? Mas em geral conseguiu controlar bem na segunda etapa. Achei que sofreu mais na primeira, tá? Mesmo tendo pênalti a favor do Atlético Paranaense, mesmo o Atlético Paranaense tendo posse de bola no início do segundo tempo, achei que o Corinthians jogou melhor no segundo tempo. Diferente do primeiro, que eu achei que o Furacão foi até relativamente melhor, tá? Na ideia de jogo, o que cada um se propôs a fazer, acho que o Furacão tava mais perto de fazer o gol do que o Corinthians, mas o Corinthians foi lá e fez, né? Não tem essa. Bom, vamos lá, Dorival Júnior. Cara, eu acho que ele fez certo, né, na formação tática que ele optou, pros nomes que ele tinha à disposição. Achei inteligente, achei válido. Não acho que precisa descartar. De repente dá pra fazer isso mais vezes, jogar com o Angileri ali pelo lado esquerdo. Ele é canhoto, grande, sabe marcar, né? E usar a força máxima do Bidu, que acho como ala. Acho que é ele mais à frente ali. Não necessariamente como ponta, mas com mais liberdade pra subir, né? Claro que o Bidu tava fazendo ótimas partidas como lateral esquerdo também, tá? Essa é a grande verdade. O Bidu tava sendo destaque do Corinthians fazendo partidas de lateral esquerdo, numa linha de 4. Mas enfim. O Dorival foi bem aí, cara. Foi bem. Eu ainda não. Assim, pessoal, pra falar a verdade pra vocês, eu tiraria no primeiro tempo, começaria o jogo com o Charles no lugar do Bidon ou do Maicon. Ah, mas o Charles é horrível, é um lixo. Tá, mas não é como se o Bidon e o Maicon fosse, sabe, nossa, mudasse o jogo na parte de armação, sabe? Eles são bem normais, tá ligado, mano? E eu acho que o Charles até marca bem. O Charles marca muito melhor do que ambos, né? Porque ele, simplesmente por ele ser grandão, o Charles, né? Acho que ele corre mais rápido do que o Maicon e o Bidon. Mas enfim, essa é uma crítica pontual. Acho que o Dorival, até porque venceu o jogo, né? Foi acertado nas suas decisões. O Gus Souza, né? Mais um que homem aí do Corinthians, né? O Gus Souza, pô, a cada jogo, a cada lance decisivo, entrando cada vez mais nas graças da torcida. O Gus Souza tem tudo para se tornar um dos grandes ídolos do Corinthians, né? Acho que ele tem tudo, já tá bem encaminhado, se já não for, né? O Gus Souza, o goleiro selecionável, goleiro decisivo, catou mais um pênalti hoje. Partidaço do Gus Souza, como sempre, muito bem em lances decisivos, né? Mateuzinho, cara, Mateuzinho
O Mateuzinho, eu acho que ele é um dos principais laterais direitos do Brasil, tá, pessoal? Você pode falar, porra, mas o Mateuzinho, né? Ele é bem nota 5, ok, né? É, mas se você for pegar a média do futebol brasileiro, não tem tantos laterais. Inclusive no mundo não tem tantos laterais tão bons, né? Ele joga direitinho, tá ligado, mano? Ele corre bem. Eu acho que ele relativamente marca bem. Tem um apoio decente, tá ligado? Mas o Mateuzinho, ele é um cara com QI baixíssimo, né? O pênalti acontece, tá ligado, mano? Eu nem vou botar muita culpa nele. Ele poderia ter com o braço colado, enfim. Mas a bola pegou no braço de trás do cruzamento, né? Enfim, talvez nem tenha sido pênalti. Mas o Mateuzinho, durante o jogo, mano, pô, o Atlético Paranaense tem dificuldade pra criar. O Mateuzinho quebrando vários galhos pro Atlético Paranaense. E se eu fizer uma falta idiota aqui na lateral do campo pra dar um cruzamento pra eles, mano? Pô, ele fez isso umas 3, 4 vezes, tá ligado, mano? Burro pra caramba o Mateuzinho. Burro pra caramba. Às vezes é só cercar, tá ligado, mano? Enfim. Ao todo, não gostei tanto da partida do Mateuzinho assim, não, tá, mano? Hoje ele foi mais burro do que o convencional. O João Pedro, cara, o João Pedro acho que ele rebate bem, um zagueiro alto, corta algumas bolas, né? Deu uma vacilada aqui, ó, colar na saída de bola, mas é o preço que se paga pra tentar fazer esse estilo de jogo. Eu não sou um grande adepto de saidinha ali, vocês sabem disso, né? Enfim, o Dorival tenta insistir, né? Às vezes ele consegue cozinhar o galo dessa forma, né? Segurar o jogo, enfim, a banho-maria. Mas depende do jogador que você tem. Tem jogador que não tem tanto refino técnico com a bola no pé, né? Até os caras que são refinados tecnicamente, como o próprio André Ramalho, que dá um lançamento bom aqui a colar, hoje não estava disponível, né? Vira e mexe também dá umas entregadas, tá ligado? Não é só uma questão do João Pedro. Gustavo Henrique, por outro lado, foi muito bem, cortou basicamente todas as bolas aéreas. O Gustavo Henrique é especialista em bola aérea, mano. Já são vários jogos assim. Ele, quando tá com a zaga postadinha ali, quando ele não precisa correr muito pra trás, cara, ele tem um tempo de bola impecável ali, sabe? Posicionamento muito bom, ele sabe usar muito a estatura dele, né? Praticamente toda a bola que vai na área do Corinthians, ele corta a bola. Quase sempre. Achei que o Angeleri fez um bom jogo. Em determinado ponto do jogo, ele serviu como opção, né? De jogadas pelo lado esquerdo. No primeiro tempo tava um pouco difícil do Corinthians criar alguma coisa. As melhores jogadas foram acontecendo com o Angeleri e o Matheus Bidu ali saindo pelo lado esquerdo, né? Quando eles foram subindo um pouco mais, né? Mesmo o Angeleri jogando de meio que terceiro zagueiro, né? Boa partida do Angeleri, eu achei. O Matheus Bidu, cara, eu acho que ele já fez parte. Tava fazendo partidas melhores, né? Nos últimos jogos. Não é que ele fez uma partida ruim hoje, achei ok. Mas ele fez uma outra função ali, um pouco mais espetado, né? Quando ele ganhou mais espaço pelo lado esquerdo, ele começou a jogar um pouco melhor. Acho que ele foi melhorando durante a partida, tá? O Matheus Bidu. Começou ok e foi melhorando. Maicon, cara, o Maicon quase virou vilão, né? Ainda bem que o juiz viu a falta nas costas dele lá. Não sei, mano, eu não acho o Maicon tão dinâmico quanto o Dorival acha. Acho o Maicon na marcação ruim, sabe? Não é a dele. E eu acho que ele é um cara mais de chegada, né? Quando ele faz aquele primeiro homem ali, eu não curto muito, tá, pessoal? Enfim. Ainda mais que o parceiro dele de volância para esse jogador, o Brando Bidon. Então, assim, por mais que o Corinthians tivesse mais posse de bola e não agredia muito o Atlético Paranaense na primeira etapa, quando eu perdi a bola, Deus nos acuda, né? Porque vira e mexe tava na última linha do Corinthians já, né? Dá a sensação que os volantes do Corinthians são inexistentes, né? Vira e mexe tá ali alguém livre na frente da área e dá um puta medo do cara acertar um balaço de fora da área, tá ligado, mano? Vocês lembram da época do Cássio? Cássio, beleza, algumas críticas a ele aí, aliás, várias críticas na época da torcida, né? Mas basicamente você não tinha homens na frente da zaga, né? Então vira e mexe o cara tomava golaço, né? Meu medo é esse. Acho que foi por isso até que o Dorival colocou a linha de 3 ali pra ter mais homens de frente, né? Porque contar com os volantes do Corinthians sem ser o Martins e o Ranielli, pô, você tá muito desprotegido, tá, mano? Tem um buraco na frente da zaga, né? Mas ok, vai, partida decente até do Maicon e do Brando Bidon. Tem minhas ressalvas aqui, tá? Não achei nada demais. Mas enfim, não fizeram tantas cagadas, né? E quando fez, deu sorte o Maicon, né? Partida ok dele e do Brando Bidon. Partidaça do Garro. Foi decisivo hoje, né? Contra o Atlético Paranaense, marcou seu gol, deu alguns passes chaves, né? Participou também do segundo gol. Grande partida do Garro, tá? E que bom. Achei que o Memphis estava ok na partida enquanto ele estava em jogo, tá? O Memphis tem algumas críticas a ele, que às vezes ele não participa do jogo. Ele estava relativamente participando ali como ele pôde nesse primeiro tempo, mas saiu machucado, né? Ou por desgaste, não sei, né? Tem que ver a questão do Memphis aí. Obviamente ele ia jogar meia bomba, né? Porque tinha jogado 2 dias antes, né? Pela seleção holandesa, né? Guinegão, partidaça do Guinegão. O Guinegão é raça, é vontade. Esse moleque iluminado que eu gosto tanto, mano.
meteu um gol e deu um passe açucarado, um passe lindo, uma boa jogada ali, mesmo sendo a zaga do Furacão tendo comido bola ali, né, entregando a paçoca. Guinegão tem nada a ver com isso, fez uma boa jogada, deu um bom passe pro Garro ali, foi bastante frio. O Guinegão vem melhorando muito, tá? Quando ele começou a jogar a camisa do Corinthians, vontade nunca faltou. Isso aí, pô, ele tem até a mais, né, 110, 120%, excelente. Mas tecnicamente eu achava ele meio grosso, né? Que nada, mano. Acho que era questão de confiança. O moleque tá jogando, tá tendo oportunidade com o Dorival aí. Dá pra você ver que ele tá melhorando a condução de bola, a finalização dele é boa, noção geoespacial ali, ele é muito bom de posicionamento, mata umas bolas boas, né? Mesmo ele sendo pequenininho, gosto muito do Gui. Vem jogando bem, jogou muito bem essa partida contra o Atlético Paranaense. O pessoal que entrou, achei que o Vitinho entrou muito bem, tá? Deu muito mais velocidade para o ataque do Corinthians no lugar do Memphis. Gostei muito da partida do Vitinho. Yuri Alberto, cara, entrou, se movimentou, duelou, né? Dava pra ver que ali no segundo tempo a galera tava tentando dar os passes pra ele fazer o gol, né? Algumas vezes achei um pouco idiota, tipo, porra, tudo bem que ele é nosso finalizador principal, mas, mano, sei lá, teve bola que o Mateuzinho tentou forçar nele, que dava pra forçar no Vitinho, ou virar pro outro lado pro Matheus Bidu, né? Enfim, tava geral tentando mandar a bola pro Yuri, né? Legal, importante, o Yuri vai ter tempo aí pra se recondicionar fisicamente pra dezembro, né? Que é onde o Chicote vai instalar de novo nas semifinais da Copa do Brasil. Claro, tem que pensar no Brasileirão com carinho, aí vai ter vários jogos na sequência, e o Corinthians precisa se reabilitar no Brasileiro também, mas pensando no foco principal que é talvez tentar a conquista da Copa do Brasil. Charles e Rian entraram ali, mano, fizeram o que eles fazem, né, que é roubar a bola, brigar, dividir, né, enfim, nada a destacar muito dos dois. Bom, é isso, pessoal, amanhã é ver quem o Coringão vai enfrentar nas semifinais, ou o Atlético Mineiro ou o Cruzeiro. Muito provável que seja o Cruzeiro, porque tem uma boa vantagem feita no campo do Atlético Mineiro, né? Agora, mano, até dezembro é só Brasileirão. Já fiz vários vídeos aqui falando pra vocês, a CBF puxou, né, as partidas do Brasileiro para não dar interferência com um possível intercontinental, porque o São Paulo, Flamengo e Palmeiras eles estão vivos na Copa Libertadores, não estão mais na Copa do Brasil. Então, se algum deles vencer a Libertadores, vai poder jogar o Intercontinental e não jogar ao mesmo tempo, simultaneamente com o Brasileirão. Dessa forma, colocaram as partidas da Copa do Brasil lá pra frente, né? Corinthians, Cruzeiro, Botafogo, Fluminense, né? Enfim, inclusive o Fluminense já passou, já está nas semis, né? Espera Botafogo ou Vasco amanhã, e o Corinthians espera Cruzeiro e Atlético, né? Então, o planejamento é esse. Eu acho que essa partida do Fluminense vai ser um pouco descartada no sábado, se bem que o Flu também jogou, né? Então os dois vai ir meia bomba. E depois é pensar com carinho no Brasileiro, mano. Porque vai ter tempo, vai dar pra poupar os jogadores, não estourar ninguém, tá ligado, mano? Muitos jogos do Corinthians estourou jogadores porque tava no limite. Tanto de lesionados, porque também não teve contratações por conta do transfer ban, né? Enfim, uma série de situações, né? Mas é isso, pessoal. Tô muito feliz. Coringão classificado. O Coringão está nas semifinais da Copa do Brasil 2025. É isso. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians.